No passado dia 15 de novembro, o MUDA lançou a iniciativa Nações Inteligentes, uma plataforma de excelência que promove a colaboração entre os setores público e privado para enfrentar os desafios da transformação digital sustentável nos países lusófonos. O evento contou com um conjunto de parceiros que vão desde o governo brasileiro, passando pela Google. Para Alexandre Nilo Fonseca, este é um projeto que nasce da vontade de Portugal ter um papel central na transformação digital. Este projeto das Nações Inteligentes é um projeto que nasce da vontade de que Portugal possa ter um papel central na transformação digital do nosso país, portanto, para dentro, se quiser, e isto quer dizer ter a certeza que o Governo está a desenvolver soluções digitais que chegam aos consumidores, que chegam às empresas e, portanto, tornam mais eficientes os serviços na justiça, na educação, na área da saúde, que eu julgo até que pode ser uma das mais importantes no futuro. É também uma oportunidade extraordinária para que Portugal continue um caminho de capacitação digital e inclusão digital, não deixando ninguém para trás. É uma oportunidade extraordinária de potenciar aquilo que a inteligência artificial pode trazer um aumento de produtividade ao país, mas, sobretudo, é uma oportunidade de aprender com outros que já estão a fazer também iniciativas muito interessantes, como é o caso do Brasil. Eu às vezes costumo dizer que não é um Brasil, são vários Brasis, que é a sua realidade. E também, porque não, trocar experiências que outros países da lusofonia, como é o caso de Angola, São Tomé e Príncipe, ou Cabo Verde, ou Guiné, que está, enfim, cada um destes países tem uma realidade bem diferente. Mas há muito, de facto, há muito que nós podemos trocar de experiências, seja divulgando projetos que estão a correr bem, desenvolvendo centros tecnológicos onde possa ser potenciado o desenvolvimento de soluções para mercados que são interessantes para todos eles, olhar para algumas se quiser, das tecnologias mais de ponta, como é o caso da computação quântica ou mesmo a inteligência artificial, e perceber se nós não podemos fazer investimentos conjuntos e aí potenciarmos. Portanto, no fundo é, em certa medida, aquilo que o MUDA foi há 7 anos, que é como é que o Governo e as entidades públicas portuguesas se podiam juntar às empresas privadas, independentemente do setor dessas empresas, muitas delas até concorrentes depois no dia-a-dia, para trabalhar para um Portugal mais desenvolvido, mais participativo, mais inclusivo. E se quiser, quando a pergunta faz sentido, porque de facto nós achamos que há aqui algo que foi uma experiência de cooperação, de coordenação e de desenvolvimento centrada nas pessoas, porque essa foi a grande missão do MUDA, se ela poderia ter também um paralelo no Brasil, em Angola e nos outros países da lusofonia. E descobrimos que sim, faz todo o sentido trabalhar em conjunto nessa missão. O que é aqui depois a cereja no topo do bolo? É se nós podemos olhar para a língua portuguesa, não só para um ativo comum que todos nós temos, uma língua que falamos todos, mas se é algo que até nos pode dar um maior potencial até de mercado. De repente estamos a falar em mais de 300 milhões de falantes de português só nestes mercados, hoje. Mas se nós estivermos a pensar em 2050, estamos a falar se calhar um número muito mais próximo dos 500 milhões de falantes. No lançamento do projeto Nações Inteligentes, o Brasil destacou-se como protagonista na convergência entre a transformação digital, sustentabilidade e cooperação internacional. Luís Fernandes, secretário executivo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil, detalhou o papel central que o país desempenha, ao mesmo tempo em que reafirmou o compromisso com a inclusão, a inovação e a ética no uso das novas tecnologias. São 5 eixos. O primeiro é forte investimento em infraestrutura e pesquisa e desenvolvimento no português do Brasil. Aqui em Portugal, acho que chamam investigação e desenvolvimento, né? Focados na inteligência artificial. Dentro disso, nós queremos montar uma base de alta capacidade de processamento, um supercomputador que estaria entre os 5 maiores do mundo, mas associado a um conjunto de capacitações em computação de alto desempenho em todo o país, em todas as regiões do país, mas aberto ao compartilhamento do uso dessa tecnologia com outros países em desenvolvimento ou com os países de língua portuguesa, que é o tema central aqui do nosso encontro. Então, isso é um ponto importante, estruturação e compartilhamento de infraestruturas de processamento em bases sustentáveis. No caso dos data centers, nós estamos chamando de data centers verdes, né, para alavancar destacar essa dimensão da sustentabilidade.
Dentro desse eixo, também uma iniciativa muito importante é o desenvolvimento de modelos de linguagem de alta envergadura, né? Em português, porque nós, unidos, temos uma população luso-falante bastante significativa e que pode treinar modelos de linguagem e aplicativos adaptados à diversidade que caracteriza os nossos países da lusofonia. Então, aqui é um espaço em que a cooperação entre todos nós, em particular entre o Brasil e Portugal, podem juntar esforços para promover um desenvolvimento que vai nos situar de maneira singular no mundo e preservando as nossas características e a diversidade que caracteriza o mundo lusófono. Então, isso são iniciativas dentro desse eixo. Um segundo eixo é um eixo também onde pode haver muita cooperação de formação, capacitação, qualificação e requalificação das pessoas para lidar com a tecnologia da inteligência artificial. Então, isso é uma capacitação que tem que ir em todos os níveis, desde o pré-escolar até o conhecimento de ponta mais avançado. E nesse terreno também podemos desenvolver iniciativas conjuntas com os demais países de língua portuguesa, documentos conjuntos, materiais de formação conjuntos, kits de laboratórios para formar e requalificar tanto jovens quanto trabalhadores. Então, há um amplo caminho a trilhar de cooperação. Um terceiro é o que nós chamamos de IA para a melhoria dos serviços públicos, que, aliás, foi muito destacado aqui, sobretudo na área da saúde, nos debates que nós realizamos aqui nesse encontro, é desenvolver em conjunto ou em parceria um conjunto de aplicativos de inteligência artificial que podem melhorar a vida das pessoas através de iniciativas que tornem políticas públicas mais eficientes. Há várias iniciativas na área da saúde que aqui foram apresentadas que podem ser compartilhadas por todos os países lusófonos. Então, aqui é um terceiro eixo muito importante e que nos permita também ter um tratamento soberano das bases de dados que nós temos. Por exemplo, no Brasil, há uma base de dados gigantesca acoplada a um conjunto de programas sociais, como o Sistema Único de Saúde, que abarca quase a população toda do Brasil, que são 215 milhões, programas de auxílio social, como o Bolsa Família, que podem fornecer dados que podem ser integrados e usados como fundamento, evidentemente preservando a privacidade dos cidadãos e das pessoas, mas para desenvolvimento de tecnologias e aplicativos que promovam o bem-estar da sociedade, através de serviços públicos. Então, esse é um terceiro eixo. Um quarto eixo é IA para a inovação empresarial, no âmbito mais amplo, da dimensão mais ampla da transformação digital nas empresas. Não sei exatamente qual é o dado aqui em Portugal. No caso do Brasil, nós avaliamos através de pesquisas realizadas que em torno de 15% apenas das empresas incorporaram tecnologias de inteligência artificial ou tecnologias um pouco mais amplas de transformação digital na sua atuação. Então, aqui há um amplo campo de crescimento, de elevação da produtividade e da competitividade das nossas empresas, promovendo parcerias público-privadas em torno da introdução da adoção dessas tecnologias nas empresas. Então, esse é o quarto eixo. E o quinto eixo é um eixo de governança e regulação da inteligência artificial. Aqui, acho que o mundo como todo ainda está tateando nesse terreno. Nós sempre temos o risco da regulação excessiva que impede a inovação e da regulação mínima ou quase inexistente que deixa os direitos das pessoas atingidos e as pessoas vulneráveis. Então, aqui é um caminho onde a cooperação internacional e as variadas experiências internacionais de governança e de regulação podem nos ajudar globalmente a promover não só sistemas nacionais, mas alternativas globais de regulação do uso da nova tecnologia, garantindo o uso ético dessa nova tecnologia e o retorno social que essa tecnologia pode desenvolver. Então, são esses os eixos, todos eles podem envolver fortemente cooperação internacional e nós gostaríamos, do ponto de vista do Brasil, de dar uma atenção especial para a cooperação entre os países de língua portuguesa. Eu usei até essa imagem aqui na minha apresentação.
citando Fernando Pessoa, que a língua é nossa pátria. O secretário de Estado da Modernização e Digitalização de Portugal, Alberto Rodrigues da Silva, fez questão de frisar que Portugal tem um papel estratégico na liderança da transformação digital no espaço lusófono. Com uma visão centrada nas pessoas e na capacitação digital, o país procura reforçar a cooperação entre os Estados-membros da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, consolidando um futuro digital, inclusivo e sustentável. O Secretário de Estado fez notar ainda para a recente assinatura da Carta da CPLP dos princípios e direitos do cidadão em ambiente digital. Eu gostava, antes de referir que em julho deste ano foi subscrito por todos os chefes de Estado ou representantes em São Tomé a Carta da CPLP dos princípios e direitos de cidadão em ambiente digital, e esse foi um instrumento, eu diria, um instrumento base e fundador para a cooperação internacional no âmbito da CPLP. Esse foi um instrumento importante e é uma base, fundamentalmente, é uma base de entendimento e de compromisso dos vários Estados-membros da CPLP para desenvolver e para promover um conjunto de ações para bem dos cidadãos e das respectivas sociedades. O que está a dizer é que o toque nesta transformação digital está nas pessoas. Ou seja, a prioridade são as pessoas. A prioridade são várias as pessoas. Isto é ao nível da nossa estratégia digital nacional. Nós seguimos essencialmente os vetores, nós chamamos de dimensões de análise de agregação das várias iniciativas que o Governo vai lançar, e as pessoas, claramente, é uma das primeiras e uma das iniciativas para as pessoas, para a melhoria das capacidades e das pessoas é fundamental. Para terminar, podemos nós, enquanto país, liderar esta transformação digital na lusofonia e fortalecer esta transformação digital? Sim, ou a importância que vai ter 2030? Seremos os líderes do ponto de vista da transformação digital? Vamos ser, com certeza, um país muito importante para a promoção desta transformação e, em particular, a capacitação digital dos cidadãos. E estaremos muito empenhados, em conjunto com os outros países, Estados-membros da CPLP, nesse processo de transformação e de cooperação também. Um dos principais parceiros deste evento é a Unidade Operacional em Governação Eletrónica da Universidade das Nações Unidas. A sua diretora, Delfina Soares, destacou o papel essencial da cooperação digital no avanço das nações lusófonas, enfatizando a necessidade de acelerar a transformação digital enquanto se assegura que ninguém fica para trás. O que disse tocou em algo muito importante. De facto, há outras prioridades. E quando nós falamos da fome, quando nós falamos de uma série de coisas básicas, de saúde, que são elementos básicos da nossa vida, do nosso bem-estar, às vezes nós questionamos, isto pode parecer que não é tão prioritário, mas a verdade é que não é. A verdade é que é o contrário, porque de facto aquilo que os impactos e aquilo que se pode conseguir por um uso correto, um bom uso deste processo de transformação digital, das tecnologias digitais, pode ter uma contribuição, como eu digo, às vezes direta, outras vezes indireta, umas vezes mais tangível, mais fácil de perceber, outras vezes menos tangível, mais intangível, mas acaba por ter um efeito muito significativo em tudo isso que são as tais necessidades básicas. E, portanto, é precisamente aqui que reside a relevância desta temática. E repare, é tão relevante que, se formos ver, por exemplo, no caso das Nações Unidas, há todo um ofício, um gabinete criado para apoiar e assessorar o secretário-geral para as questões das tecnologias digitais e das bases em tecnologias digitais. Há todo um conjunto de trabalhos e pessoas a trabalhar nesta área. Só para, por exemplo, associado à questão da medição e da monitorização, percebermos a forma como os países estão a evoluir nesta área, temos grupos de trabalho que o fazem. Portanto, é sem dúvida uma área que muito prioritizada e muito valorizada. Mas também os próprios doadores, e agora, se me permite, até falando mais dos países que têm maiores necessidades, mesmo económicas, neste grupo,
em que muitas das suas atividades, as suas iniciativas só são conseguidas porque de facto têm entidades doadoras que lhes permitem ter a capacidade financeira para o fazer. Se formos analisar esses doadores e aquilo que são as prioridades neste momento dos doadores, a transformação digital, as tecnologias digitais aparecem como prioritária. Por exemplo, o PNUD, ou NDP, e os seus programas de desenvolvimento têm uma estratégia para a transformação digital que orienta grande parte dos fundos que eles estão neste momento a distribuir pelos países para desenvolver estas temáticas. O Banco Mundial tem, o Banco Africano para o Desenvolvimento tem, o Banco Interamericano para o Desenvolvimento tem. Todos eles têm uma área estratégica que é a transformação digital. Portanto, isso é a evidência clara da relevância que esta área tem, não só per si, mas pelos impactos que tem em todo o resto, como falávamos há bocadinho. Se dúvidas houvesse que a cooperação é essencial para que todos estes países possam conhecer o que cada um anda a fazer de bem e de forma inteligente para que as suas populações tenham um ganho considerável com a transformação digital, este evento trouxe o Estado da Paraíba. Cláudio Furtado, secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior da Paraíba, veio mostrar que é possível, em pequenas cidades do Estado da Paraíba, no Nordeste brasileiro, fazer muito pelas populações. Esse caminho é muito de olhar para que você cada vez mais tenha serviços, você melhore cada dia a vida das pessoas. Então, se você vai fazer uma administração pública, se você não olha para quem deve impactar, que é o cidadão, você não está fazendo uma boa administração. Então, o nosso governador, ele sempre pensou isso, qual a melhor maneira da gente chegar ao cidadão, de oferecer um máximo de serviços ao cidadão, e a partir disso começamos a construção de políticas públicas para garantir tanto a questão da infraestrutura como a questão do atendimento à ponta, certo? E quando você tiver alguma necessidade para fazer chegar esse atendimento, que você precisa dar uma formação, que você precisa melhorar um serviço para o cidadão, isso foi pensado também para seguir para e passo. Muito bem. Isso significa que hoje, quando se diz que este projeto, e bem, ou seja, quando o objetivo deste projeto é fazer com que as nações inteligentes de lusofonia tenham aqui uma transformação mais rápida, ou que mais ou menos todos consigam passar um ritmo, o Estado da Paraíba está na linha da frente para poder mostrar e dar exemplos daquilo que tem feito aos outros Estados. Quero-me falar um pouquinho de alguns exemplos de coisas de excelência, que tudo aquilo que falou para mim é algo de excelência. Quais são os projetos que considera mais focados, que se teve focado? Eu acho que aí entra o lado, por exemplo, nós no Brasil temos situações que é muito parecido com a questão da lusofonia em geral. Nós temos países com diferentes realidades, nós temos realidade diferente dentro do mesmo estado. Então, como chegar em comunidades que às vezes eram até invisíveis, em pequenas cidades, como eu falei da cidade de Carrapateira, que tem 2.000 habitantes, você investir numa grande infraestrutura de pesquisa, de transformação digital, de inclusão digital e também de letramento científico, como a cidade da astronomia. Você tem que pensar desde a questão de como chegar com a internet, como melhorar o governo digital, por exemplo, da própria cidade de Carrapateiras, que é uma cidade pequena, que ia depender de recursos para fazer isso. Então você está pensando na cidade, está pensando no entorno, aquilo vai levar desenvolvimento para a cidade, porque vai fazer com que mais turistas circulem, vai fazer com que recursos possam chegar da iniciativa privada ali na cidade. E com isso você também pode apontar para áreas de investimento, para melhoria de atendimento ao cidadão. Então, é muito naquela ideia da Marina Mazzucato, né, que o Estado empreendedor, o Estado está fazendo inovação, está empreendendo para que você possa desenvolver uma determinada região. Mas o Nações Inteligentes não é só Estado, municípios, governos, é também empresas. E uma das maiores Big Techs do mundo, a Google, é parceira deste projeto.
A língua portuguesa, falada por mais de 265 milhões de pessoas em todo o mundo, tem ganho destaque no cenário tecnológico global e a Google foi pioneira em reconhecê-la como uma peça-chave na transformação digital. Com o lançamento do primeiro grande modelo de linguagem em português de Portugal, com alcance global, a gigante tecnológica demonstrou o seu compromisso com a inclusão e a capacitação digital na lusofonia. Eu creio que não estamos a falar de um tema de tecnologia. Eu acho que é aí, de facto, que a Google e a Google Cloud em particular pode trazer as ferramentas e, portanto, dar aquilo que é, falámos ali de cloud, falámos de plataforma, falámos de inteligência artificial. Muitas são as ferramentas que podemos utilizar quando estamos a falar de transformação digital, mas as ferramentas em si não fazem milagres e, portanto, eu acho que a Google pode ajudar, de facto, dando o acesso a essas ferramentas, mas depois ajudando a ligar aqui estes vários intervenientes. Falou-se muito de cooperação aqui hoje e eu acho que essa, de facto, é a chave para que isto aconteça. E o que nós temos tentado fazer é promover essa ligação entre os vários intervenientes do ecossistema, seja através de iniciativas como hackathons, seja através de fóruns de discussão, seja através de trazer alguns especialistas ou algumas pessoas. Por exemplo, tivemos cá recentemente um português que é nosso vice-presidente na área da DeepMind e, portanto, aproveitámos também para ele poder participar aqui em alguns fóruns com cientistas, e, portanto, eu acho que é também nesta conectar e fazer estas pontes que está a chave do sucesso. É também das empresas que nasce uma grande referência para o Nações Inteligentes. Rafael Figueiroa, CEO do Portal de Medicina, do projeto Piauí Saúde Digital, demonstra como a tecnologia pode transformar sistemas de saúde, garantindo a acessibilidade, eficácia e, acima de tudo, o atendimento centrado no cidadão. Nós somos hoje uma das maiores plataformas de saúde digital do mundo, que trabalha com interoperabilidade, integrando unidades de saúde, aparelhos históricos do cidadão, uma camada de inteligência artificial em cima dessa integração, detectando alterações em exames, sinais vitais na câmera, antifraude em sistemas de medicamento, para realmente colocar toda uma visibilidade, uma orquestração desses processos, e aí o visualizador clínico, tanto do cidadão quanto do médico. O objetivo ali com o Piauí é entregar saúde de qualidade via esse aplicativo Piauí Saúde Digital para 100% dos cidadãos do estado. Então hoje já está implementado, em torno de 3 milhões de pessoas têm acesso 24 horas, 7 dias por semana a teleconsultas, telediagnósticos, prescrições eletrônicas, tudo isso com essa orquestração da inteligência artificial, detectando as urgências e priorizando na fila. Isso é inédito no mundo da saúde pública. Existem iniciativas menores no mundo privado, mas com toda essa escala, todas essas funcionalidades de uma jornada completa do cidadão, com todos os exames, diagnóstico, etc. Ou seja, não importa se ele vai numa unidade de saúde de atenção primária, de primary care, no hospital, ou se ele faz a consulta online via telemedicina, todo o histórico é consolidado nessa visão única, o que torna tudo muito mais resolutivo. Nós somos muito gratos ao ecossistema de inovação brasileiro. Esse exemplo que eu estou dando, que é o principal caso de sucesso, é do estado do Piauí, mas isso foi construído ao longo de mais de uma década com o apoio do Ministério da Ciência e Tecnologia, da FINEP, do CNPq, fundações de amparo à pesquisa de estados, de cada estado, por exemplo, a FAPESP. Então, foi realmente uma aposta do governo brasileiro de mais de uma década de que haveria esses 3 grandes saltos. Internet das coisas, IoT, Internet of Things, para integrar os aparelhos médicos, Big Data, para integrar todo o histórico dos pacientes em unidade de saúde, inteligência artificial para poder dar escala e acelerar tudo isso. E agora, claro, com toda a mudança de mentalidade que a pandemia trouxe no sentido da abertura para a saúde digital, todo esse arcabouço de pesquisa foi construído ao longo de uma década, agora pode ser aplicado em larga escala. E o que me chama muita atenção é essa força da colaboração público-privada, ou seja, a nossa plataforma, ela traz a escala, traz a velocidade, mas seria impossível atingir esses resultados sem um plano de saúde digital governamental, sem essa visão que o governo do Piauí, e particularmente o governador Rafael Fonteles e o secretário de Saúde Antônio Luiz, que em colaboração já tinham a visão
e, ao longo de um longo processo seletivo, encontraram a nossa plataforma para acelerar essa visão. E aí sim chegar ali na casa de cada cidadão do Piauí, realmente fazendo um projeto estruturado e não algo isolado. Existem iniciativas de saúde digital mundo afora, mas são focadas em uma consulta, um medical report, uma prescrição eletrônica. E não essa visão completa de todas as etapas de atendimento, debaixo de um guarda-chuva de um programa governamental, que vai desde o fortalecimento da atenção primária, do acesso aos especialistas, da integração com o Ministério de Saúde, debaixo de todas as regulamentações e portarias do SUS Digital. O Brasil tem um dos maiores programas de saúde pública do mundo, né? São 200 milhões de pessoas nesse programa, e isso foi muito uma coesão entre o governo estadual e o federal, uma iniciativa do governador, mas com toda a bênção e apoio ali do Ministério, e nós conseguimos acelerar essa visão com a escala que uma startup e uma tecnologia dessa plataforma consegue trazer. Então, acredito que foi a convergência perfeita desse momento, e hoje tenho muito orgulho de dizer que todo cidadão do Piauí consegue falar com um cardiologista, um neurologista, um psiquiatra, apenas com o aplicativo ali na mão, assim como se fizer qualquer tipo de exame, eletrocardiograma, raio-x, tomografia, todos os resultados voltam no mesmo dia. Então, ouso dizer que essa colaboração público-privada, debaixo de uma estratégia estadual de saúde digital, hoje está entregando uma velocidade, uma qualidade que vai até além do privado. A saúde digital está a transformar-se num eixo estratégico para países de língua portuguesa, com a oportunidade de conectar geografias, realidades e necessidades distintas sobre uma visão integrada. A Multicare, uma das principais seguradoras de saúde em Portugal, desempenha um papel central nesta transformação, trazendo uma combinação de experiência local e global que pode acelerar o processo digital em toda a lusofonia. Nós podemos, para já, partilhar a nossa experiência em Portugal, experiência também noutras geografias. Nós estamos presentes em países de lusofonia, como seja Angola e Moçambique, com realidades muito distintas da realidade portuguesa, inclusive na aplicação do digital às suas operativas, e podemos também juntar a este movimento também parceiros que colaboram connosco diariamente e que muitos deles têm experiência global, tanto em mercados emergentes como em mercados desenvolvidos. Acredito que tenha a noção de que essa experiência pode fazer toda a diferença. Ou seja, como eu tenho falado com outras pessoas, assim, há ritmos que são diferentes, mas se essa experiência é acumulada, tanto das instituições, como dos Estados, como das empresas, forem todas partilhadas, nós podemos ter aqui, de facto, uma lusofonia com uma transformação digital muito mais acelerada. Uma das coisas que este evento focou também é que é o foco nas pessoas, ou seja, é importante formar, é importante que as pessoas... Como é que vocês olham para esta parte? Nós acreditamos fortemente na necessidade de literacia e na necessidade de literacia digital, necessidade também, no meu caso, de literacia em saúde, e por isso uma aposta cada vez maior, não só em conteúdos, mas em serviços que também sejam muito simples e facilmente entendíveis para que as pessoas possam utilizar. O Nações Inteligentes promete posicionar Portugal como um catalisador para a transformação digital entre países lusófonos. Esta iniciativa visa não apenas ajudar a incentivar a modernização de serviços, mas também a constituir um ecossistema cooperativo que envolva governos, empresas e universidades, explorando tecnologias como a inteligência artificial e a computação quântica. Se conseguirem estar alinhados de forma objetiva e eficaz com os objetivos internacionais no que se refere à transformação digital global, os países da lusofonia podem ir muito para lá de singelos avanços tecnológicos, sendo esta transformação uma oportunidade estratégica para reduzir desigualdades e promover o desenvolvimento sustentável.